Desembargador Tadeu Marino Loyola Costa, qual a lembrança mais antiga que o senhor tem da Justiça Eleitoral? Bem, a minha ligação com a Justiça Eleitoral já iniciou quando eu me alistei eleitor da terceira zona eleitoral de Curitiba. Logo depois houve uma eleição e eu fui mesário e convocado posteriormente para a escrutinação. Essa é a lembrança mais antiga que eu tenho da Justiça Eleitoral. E foram muitas eleições trabalhando como mesário, escrutinador? Não foram muitas, porque eu acredito que foram 2 eleições apenas, porque logo depois eu fiz concurso para magistrado e daí trabalhei como juiz eleitoral. Então, como juiz eleitoral, onde o senhor atuou? Eu iniciei minha carreira na comarca de Piraí do Sul. Isso foi no ano de 1965. E presidi uma eleição a governador do estado. Foi a eleição do Paulo Pimentel. Concorreu exatamente Paulo Pimentel, Bento Meus da Rocha Neto. E Paulo Pimentel conseguiu ser eleito. E além de Piraí do Sul, com certeza... Bem, além de Piraí do Sul, eu fui promovido para a comarca de 1º de Maio, mas na época não houve eleição. Daí eu pedi uma remoção para Palmeira. Em Palmeira eu presidi também uma eleição, não me lembro a data, o ano da eleição, deve ter sido porque eu fiquei em Palmeira de 67 a 70, talvez 68, Mesmo de 70. 70 não, porque em julho de 70 eu fui removido para Ponta Grossa. Em Ponta Grossa eu fui juiz eleitoral. Um período, presidi também uma eleição com o juiz eleitoral em Ponta Grossa. Você lembra os nomes? Foi a 14ª ou a 15ª? Foi a 14ª. A mais antiga de lá. Era a mais antiga. Então o senhor cuidou do registro de candidato, Cuidei. da propaganda... Propaganda eleitoral, registro de candidatos. Que o juiz da 15ª era o doutor Heitor Pinheiro Lima. E de Ponta Grossa, você deve ter vindo... De Ponta Grossa eu vim para Curitiba. Fiquei 8 anos em Ponta Grossa como juiz e daí fui promovido para Curitiba, que era a instância final. Aqui eu fui juiz da quarta zona eleitoral. Mas chegou a... Não, na segunda zona eleitoral. Segunda zona eleitoral. Isso na época de 80 até 82, quando eu estava na segunda zona eleitoral, presidia a eleição na segunda zona para governador do estado, que foi eleito o José Richa. E houve, em 82, um fato que coincidíssimo, que foi um problema na comarca de Corbélia. E foi famoso, um caso que houve muita repercussão. E eu fui indicado pelo Tribunal de Justiça para o eleitoral, a fim de que eu presidisse a segunda eleição que houve em Corbélia, uma vez que a primeira foi anulada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Fui presidir aquela eleição, a questão era muito delicada, bem delicada, e eu fiquei um mês para preparar a eleição na comarca de Corbélia, uma vez que a comunidade invadiu o fórum eleitoral e praticamente destruiu o cartório eleitoral. Então nós tivemos que refazer todas aquelas fichas eleitorais, folhas de votação, etc., para dar condições à segunda eleição que realizou-se posterior a um mês após a ser anulada a primeira. E após isso, o senhor voltou a atuar como juiz eleitoral aqui na Não, eu capital? continuei como juiz, porque eu era juiz da segunda zona eleitoral. Posteriormente, eu fui galgado ao Tribunal Eleitoral, né? Como juiz. Como juiz como da juiz, corte. como juiz membro da corte. Fiquei praticamente 1 ano, 2 anos, não me lembro. Eu acho que 2 anos que era o mandato Normal, no período de 2 anos. E daí voltei ao Tribunal Eleitoral
como desembargador, daí na condição de corregedor. Em 1999. 99, exatamente, que eu vim substituir o desembargador Alceu Risse, que se aposentou e deixou o mandato pela metade. Então, o meu mandato no Tribunal Eleitoral foi um mandato de 1 ano e meio, e não de 2 anos, como seria normalmente, porque eu fiz a substituição do desembargador Alceu Risse e, posteriormente, fui eleito presidente quando, no ano 2000, que houve a eleição do... Então, o senhor trabalhou na época que o desembargador Patitucci era o presidente. O desembargador Patitucci era o presidente e eu era o corregedor. Que o Patitucci tinha substituído o desembargador Troiano. Que lembrança o senhor tem do período que o senhor assumiu a corregedoria aqui do TRE? Assim, alguma correção, algum fato curioso? Que lembrança o senhor tem desse período? Não teve fato curioso, não me lembro de nenhum. Apenas que foi um período muito bom, muito agradável na corregedoria, tendo visto o trabalho dos funcionários que ali ocupavam seus cargos, foram eficientíssimos. Nós fizemos várias correções para o interior, né, junto com aqueles funcionários, e foi um período muito agradável. Já estávamos na sede própria? Já era prédio novo. Exatamente. Quando o senhor atuou como juiz eleitoral, não, foi no Alto São Francisco? Era no Alto São Francisco, quando atuei como juiz eleitoral. Em 2000, o senhor assume a presidência. É um ano bem marcante na história da justiça eleitoral, não só pelo fato de ter uma eleição municipal, mas principalmente por ter sido o ano em que o voto eletrônico foi levado à totalidade dos municípios, não só do Estado, mas do Brasil. Como o senhor lembra, como o senhor encarou esse desafio? Que lembrança? Foi um desafio que nós contamos também com o auxílio da fábrica Renault, que nos cedeu aqueles cangus, para nós fazermos a divulgação da urna, né? Levarmos ao interior do Estado aquela urna para que todos os eleitores tivessem oportunidade de manuseá-la, a fim de tornar mais fácil a eleição, o voto durante o período eleitoral. Foi um período assim muito interessante. Sofremos algumas críticas, inclusive do ex-governador Requião, que entendia que nós estávamos prestigiando a Renault e que a Renault estaria influindo na eleição, mas o que não era verdade. Eu lembro bem disso. Uma outra coisa curiosa dessa eleição em particular, aqui de Curitiba, é que foi a primeira eleição em 2 turnos para prefeito da capital. Exatamente. Lembro-me bem dessa situação. Cássio Tanigucho e Ângelo Vagnoni. Acabou no segundo turno vencendo o Cássio Tanigucho. Eu lembro também de um outro acontecimento marcante desse ano, que foi Maringá ter atingido a marca de 200 mil eleitores. O senhor esteve lá para entregar o título ao eleitor, naquela época, o eleitor número 200 mil. Exatamente. De Maringá. Isso aí, você me trouxe a lembrança, um fato que eu já tinha esquecido. Realmente ocorreu isso. Entregaram o eleitor que tinha completado o número de 200 mil como eleitor do município de Maringá. E já que falamos de Maringá, se eu não estou enganado, desembargador, foi também na sua gestão que nasceu o projeto dos fóruns eleitorais. Exatamente. Eu tenho aqui, foi o senhor que conduziu uma primeira reunião com o então prefeito de Maringá e nasceu ali o projeto dos fóruns eleitorais. Exatamente. Foi na minha gestão que iniciou a ideia de construção dos fóruns eleitorais. Inclusive, houve um trabalho dos funcionários aqui, a doutora Flora, o doutor Ivan Gradowski, que foram
ao Congresso Nacional, solicitar aos deputados que dessem verbas para que isso fosse possível. Realmente aconteceu, né? Ocorreu justamente na minha gestão essa situação. Foi executado na gestão seguinte? Daí na gestão do embargador Roberto Pacheco Rocha que ele conseguiu, já com verbas suficientes, para iniciar as construções de vários fóruns, o que ele fez com muita eficiência. E eu lembro que o senhor participou de algumas inaugurações de fóruns eleitorais, já tendo até se afastado aqui da Justiça Eleitoral. Então, como o senhor se sentiu vendo aquela sementinha que o senhor plantou lá atrás, germinando nessas obras? Isso traz muito orgulho para nós. Evidentemente, quando você vê que alguma coisa que foi pensada na tua gestão conseguiu ter sucesso em outras gestões. Então, realmente, para nós, trouxe muita satisfação e orgulho essa situação de poder ver aquela semente brotar e semear outros edifícios, outras coisas. Não sei se o senhor já sabe, mas 14 anos depois, todos os fóruns estão em funcionamento no Estado. São 155 ao todo. Eu não sabia desse dado, eu não tenho esses dados. A sementinha cresceu bastante, né? Cresceu bastante. Evidentemente deu frutos. O senhor lembra de mais algum fato, algo que o senhor julgue interessante de ser contado para a gente? Da sua passagem? Não tenho mais nada assim que me lembre, que traga. Apenas a eleição de 2000, não de 2000, mas de 82, foi uma eleição muito complicada no Estado. Embora a decisão do governo do Estado não fosse nada que trouxesse problemas, mas com aquele problema de Cordélia, trouxe um ambiente assim desagradável para a justiça eleitoral, um ambiente de preocupação. Então, qualquer coisa já achava que estava havendo fraude eleitoral. Não era verdade. Aconteceu naquele caso isolado de um magistrado despreparado que pensou que poderia modificar uma eleição de prefeito fraudando as urnas. Mas, fora isso, não tenho nada mais a acrescentar na minha passagem por ela. Que foi uma passagem muito agradável, muito boa, porque eu sempre disse, é o melhor tribunal, a melhor justiça para trabalhar é a justiça eleitoral. Pelos seus funcionários, que são altamente qualificados, funcionários que realmente vestem a camisa do poder do eleitoral e procuram demonstrar com sua atuação e eficiência o que é a justiça eleitoral, a grandeza da justiça eleitoral. São eles que fazem a grandeza dessa justiça. Nós, juízes, passamos rapidamente por ela. Mas aqueles funcionários daqui é que mostram a capacidade para tornar grande a justiça eleitoral. Então, aproveitando essa deixa, eu faço uma pergunta final. Que conselho o senhor daria para um jovem ou uma jovem recém-empossada aqui no TRE? Não preciso dar conselho nenhum. Apenas que ele siga a trajetória que os funcionários da Justiça Eleitoral lhe apresentam pela frente. Se ele fizer isso, ele vai ter uma tranquilidade, a juíza, o juiz vai ter uma tranquilidade total para exercer as suas funções eleitorais. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.